para a glória e honra do seu nome. Vou ler só um versículo para a nossa meditação. Vou ser bem breve, não quero vos cansar nesta noite, entendeu? Quero que vocês saiam com a bênção, que eu já creio que vocês já receberam a bênção do Senhor nesta noite, como já recebi também, entendeu? Eu quero que só que vocês guardem a palavra do Senhor, é isso, medite na palavra do Senhor, que permaneçam na palavra do Senhor. O versículo bíblico que nós vamos ler nesta noite se encontra em Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipe, capítulo de número 1, versículo de número 6, só um versículo para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Podem sentar, em nome de Jesus. Pode sentar. Gente, é tão bom quando nós vemos para a casa do Senhor para o exaltar e bendizer o seu nome. É bom quando nós estamos ligados na presença do Senhor e Deus fala conosco, não é isso? De maneira sobrenatural. É bom estar com o coração voltado para Deus, pensamento voltado para Deus, vindo aqui para exaltar a Deus, não é isso? Bendizer o seu nome, prestar um culto a Deus, não é isso? O adorar na beleza da sua santidade. Penso eu que nós poderíamos estar em casa nesse domingão, finalzinho de noite, vendo um filme, é isso? Vendo uma série, curtindo qualquer outra coisa, ou até mesmo num lugar fazendo um lanche. Penso eu assim. Mas nós temos um dever, não é obrigação. Deus não obriga ninguém a cultuar. É um dever daquele que é liberto, aquele que foi chamado por Cristo para estar na sua presença, na sua casa, para o adorar e bendizer o seu nome. Mas, irmão Ivanildo, eu posso adorar em casa? Pode. Eu posso louvar em casa? Pode. Mas a Bíblia nos dá margem para que nós viemos para a sua casa e estar em comunhão com a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e Cristo se faz presente nesta união para o adorar a Ele, que Ele é digno disso. Logo após a ministração, vai ter a Santa Ceia, que é o cumprimento daquilo que Deus quer que nós sejamos, comunhão, é isso, entre os irmãos, participando do corpo e do sangue de Cristo. Pois bem, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, é o que a Bíblia diz para nós nessa noite, quando Paulo escreve uma carta para uma igreja, falando acerca do que Deus, quando começa uma obra no homem, Ele vai até o final, Ele aperfeiçoa o homem, Ele faz uma limpeza no homem, Ele prepara o homem, prepara a mulher, para que um dia nós possamos morar com Ele na eternidade. Apesar de nós não ouvirmos mais que Jesus vai vir buscar a sua igreja, não ouvimos mais dizer que Jesus está às portas, não é isso? Preparando a sua igreja para vir tomá-la para si. Mas nesta noite, antes de nós ministrarmos, eu quero deixar uma coisa bem clara para você e bem clara para aqueles que nos ouvem em YouTube ou qualquer outra parte, que Jesus virá buscar a sua igreja. E isso eu tenho convicção e eu tenho certeza que no nome de Jesus Cristo, aqueles que estão no caminho buscando com seriedade, com fidelidade, vai ser arrebatado com Cristo para a eternidade. Isso eu tenho convicção. E isso eu tenho a certeza, a esperança que Ele vai vir buscar a sua igreja. Pois bem, quando Paulo fala em aperfeiçoar,
é quando ele começa uma obra no homem. Deixa eu dar um exemplo para você. Quem era você? Quem era o pastor Davis? Quem eram os irmãos, as irmãs? Quem era eu? Antes de nós aceitarmos a Cristo, como nós éramos, da maneira que nós éramos, vivíamos, conversávamos, se tratava ou caminhava de uma maneira totalmente distorcida, fora dos padrões bíblicos, quando nós não conhecíamos a Cristo. Aí quando Cristo veio, tocou nosso coração, nos resgatou, nós levantamos a mão cansada e falamos: eu te aceito, Senhor. Desse momento para cá, não é você de si próprio que consegue fazer as coisas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então quem faz a obra no homem é Deus, através do seu Filho Cristo Jesus. Quem faz a obra no homem é o Senhor, o aperfeiçoando, o limpando, purificando. Nós por nós mesmos não temos força, por mais que nós nos esforcemos, não temos força, capacidade de estar limpo perante o Senhor. Mas a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor nos faz essa grande obra, nos purificar, nos santificar e nos colocar na posição que Ele nos chamou para fazer a sua obra. Então quem faz o aperfeiçoamento é Deus em Cristo Jesus, não somos nós. Não somos dignos, não somos merecedor, não somos nada, mas Ele é tudo em nossas vidas. Se assim aquele que nele crê, com certeza receberá as bênçãos do Senhor nesta noite. Aleluia. Então Deus é perfeito. Deus, quando chama o homem, é para o aperfeiçoar, é para o preparar. E eu quero trazer aqui uma ilustração. Quando o arquiteto, ele pega uma grande obra para fazer, ele tem sua planta, ele passa para o engenheiro, do engenheiro passa para o mestre de obra, e o mestre de obra chama os pedreiros ajudantes e começa a mostrar o que tem que ser feito na obra. Primeiramente eles veem o terreno, faz a sondagem do terreno. Depois de ser feita a sondagem do terreno, eles vão fazer o quê? As perfurações, as marcações para fazer as sapatas. Depois da sapata vem o vigamento. Depois do vigamento vem o quê? As paredes. Depois das paredes vem a laje, o embolso, a parte elétrica. Enfim, o engenheiro, o mestre de obra, o pedreiro vai entregar a obra prontinha para aquele que pediu, aquele que pagou. Imagine Deus, olha só, o homem, o ser humano, quando ele vê uma obra bem perfeita, bonita, ele vai falar assim: poxa, ótimo, perfeito, que coisa linda, que inteligência do homem. Imagina Deus quando ele pega um homem cheio de carrapicho, sem crédito nenhum. O homem estava largado na sarjeta, lá no mundão. Deus traz ele, prepara aquele homem, faz uma limpeza, faz uma restauração e coloca ele para exaltar ele. As pessoas falam assim: não acredito que era aquele homem que estava lá, que era aquela mulher que estava lá. Sabe por que você não acredita? Porque o poder de Deus simplesmente não pode ser medido com o nosso intelecto, porque Deus, quando quer fazer a obra do homem, Ele faz de uma maneira sobrenatural, e aqueles que vêm ficam espantados. Sabe por quê? Porque as maravilhas de Deus têm que realmente espantar, deixar as pessoas espantadas, para despertar que tem um Deus nos céus, que tem um Deus que domina sobre a terra, e tem um Deus que chamou o homem para o servir. Aleluia! Então, na sua perfeição, Deus é perfeito em tudo. Olha só como começa na perfeição dele, pastor Davis. Diz assim em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Um macho e fêmea o criou. Ponto. Macho e fêmea os criou. Não é isso? No versículo 31 desse mesmo capítulo de Gênesis 1, vai dizer assim: e viu Deus tudo quanto fez, eis que era muito bom. Olha que coisa linda. Deus faz o homem segundo a sua imagem,
semelhança, macho e fêmea. Ele fez tudo, os céus e a terra, criou os luminares, mar, divisão das águas, montes, montanha, terra, ser humano. E ele vai dizer o quê? Tudo é bom. Mas quando ele faz a criatura, quando ele criou o homem, ele vai dizer o quê? Que tudo é muito bom, ele acrescenta muito bom. Então para Deus tudo é bom e é perfeito. Mas só que o homem se perdeu pelo caminho. O homem se perdeu pelo caminho. O homem se desviou do caminho. Mas Deus é tão bom e perfeito e santo que Ele preparou um caminho de redenção para o homem, para trazer o homem de volta e o aperfeiçoar, e deu uma nova chance de recuperação para o homem, e fez uma promessa para o homem, que um dia ele iria morar na eternidade com Jesus. Olha só, irmão, que Deus é esse tremendo, quando Ele quer fazer uma obra na vida do homem. Então Ele é perfeito. Deus é perfeito. Tudo que Ele fez é perfeito. A manutenção que Ele faz nos céus, na terra e no ser humano é perfeito. Não tem como duvidar disso. Deus está no controle de tudo. Mas, irmão Ivanildo, como você pode me dizer que Deus está no controle, que está nos rumores de terceira guerra mundial, há guerra entre facções, há guerra disso, a guerra daquilo, enfermidades? Deus continua no controle. E de que se queixa o homem vivente? Queixe cada um do seu próprio pecado. Não é Deus que é errado, é você e eu que erramos e somos punidos pelos nossos pecados. Queremos culpar Deus do que está acontecendo, mas quem é culpado é eu e você pelos nossos pecados. Mas está aqui Jesus, o leão da tribo de Judá, para dizer que Ele é poderoso para te consertar, me consertar, nos preparar para morar com Ele na eternidade. E tudo isso vai passar. Então Deus é perfeito. Não adianta eu buscar fragmentos para Deus, falar de Deus, acusar Deus, acusar A e B. Não adianta a gente correr. Não adianta a gente fugir disto. Deus é perfeito em tudo. Não tem como negar isto. Aí quando Paulo escreve a carta para a igreja de Filipe, que é os filipenses, ele quer dizer para o homem, ele quer dizer para a mulher, ele quer dizer para o ser humano, que Deus é poderoso para aperfeiçoar o homem. Que Deus, quando começou a obra no homem, Ele vai até o final. As pessoas, muitas vezes, pensam e vê dessa forma: eu não acredito que Ele vai continuar, eu não acredito que Ele vai seguir, eu não acredito que Ele é crente, eu não acredito que Ele foi salvo, eu não acredito que Ele levantou a mão. Há uma certa dúvida no ser humano, no coração do ser humano. Até entendo, não aceito, porque quando Deus faz a obra, irmão, a obra dele é perfeita, e as pessoas veem que é perfeita. Só que nós somos incrédulos às vezes, nós blasfemamos às vezes, mas Deus não quer que nós sejamos incrédulos. Ele quer que nós acreditemos. Quando Ele começa a fazer uma grande obra, Ele vai até o fim. Deus é poderoso para isso, Ele é lindo para fazer isto. Só depende também de nós acreditarmos que Ele tem poder para fazer isso. Se eu não acreditar que Deus é poderoso para mudar a minha vida, para transformar a minha vida, para fazer algo no meu coração, transformar minha esposa, transformar meu esposo, meus filhos, ou qualquer outra pessoa, parente, ou vizinho, se eu não acreditar, o que eu estou fazendo na igreja? Eu tenho que confiar que Deus é fiel e tem poder para fazer todas as coisas, aleluia! Eu acredito, irmão. E aí? Mas não sei, então não acredita. Os que duvidam são semelhantes às ondas do mar, que o vento leva para um lado e para o outro, e não sabe para onde vai. Então, se eu acredito, eu tenho que ir até o final. Não é isso? Eu não posso ter dúvida. Eu não posso cochear com dois pensamentos. Eu acredito ou eu não acredito. Ou eu tenho fé ou não tenho fé. Eu acredito que Deus corta o laço, então eu não acredito.
Deus é soberano e conhece os nossos corações. Quando eu entro por essas portas, é no propósito, sabe o quê? De acreditar que Deus está trabalhando em nossas vidas, aperfeiçoando a nossas vidas, aleluia! Aí quando Paulo escreve, para dizer para o povo daquela época, e está falando para nós hoje, que ele é poderoso para aperfeiçoar o homem, a obra que ele começou. Aí você pergunta, mas quem era Saulo de Tarso? Era um cara terrível, um cara que não gostava de crente, perseguia crente, estava junto de pessoas que matavam crente, autorizando. Olha só, Paulo, ou Saulo, depois vira Paulo, era judeus, olha só, irmão, da linhagem judeus, de Tarso, cidadão romano, e educado como fariseu, olha só, e discipulado aos pés de Gamaliel, um grande homem estudioso. Dentro do mar, o peixe vai fisgar a isca, e aquele anzol vai entrar dentro da boca do peixe, e Deus vai dar linha. A pessoa que está pescando vai dar linha, deixa embora o peixe. Aí você e eu pensa que Deus te esqueceu, que Deus não vai fazer, que não vai acontecer esse milagre. Aí quando chega o tempo de Deus, ó, pegar o anzol, ó, puxar, é o tempo de Deus trabalhar. Aí você começa a ver as coisas se apertando na sua vida. Você não entende o que está acontecendo. Você vê de modo diferente, não está acreditando o que está acontecendo. Mas é Deus começando a puxar o peixe para perto do pescador. E quem é o pescador? É o Senhor, aleluia. E quando ele começa a puxar o peixe, é porque tem uma grande obra para aquele peixe fazer, aleluia. E muitas vezes nós somos negligentes, não queremos aceitar a chamada do Senhor, mas Deus está chamando para dizer para você que Ele vai te aperfeiçoar para fazer a obra dEle, pregar o Evangelho e dar o testemunho que Ele é fiel, aleluia. Muitas vezes nós colocamos nosso coração duro, não aceitamos, não concordamos. Então o que acontece? Nessa situação, Paulo quando escreve, e tem essa descrição dele, a biografia dele, quando tem a morte de Estevão, olha só, irmão, como o camarada era. Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. Estevão foi um homem de Deus, primeiro mártir, foi apedrejado. Arrumaram duas testemunhas contra ele, dizendo que ele estava blasfemando contra a palavra. Ele pregava a palavra com ousadia e ninguém tinha como contestar, porque ele era cheio da graça, cheio da unção, cheio de fé, e não tinha aqueles homens que conseguiam debater com ele, porque Deus está na vida de quem? De Estevão. O que aconteceu? Arrumaram duas testemunhas contra ele para o acusar de blasfêmia. Naquela época eles não aceitavam, é como contradizer os grandes maiorais, os grandes doutores daquela época. Arrumaram sim contra ele, e Paulo estava ali, Saulo estava ali perto. E quando foram falado isso sobre ele, a grande multidão começou a incitar para o apedrejar, para o matar. Olha só a mentalidade do ser humano, quando tem uma visão, quando não abre o coração para o Senhor, a visão dele, vamos matar aquele que prega o Evangelho. O que acontece hoje, não há uma guerra de palavras, não é uma guerra de ministério. E qual a edificação que eu trago para as pessoas que nos ouvem nesta noite? Qual a edificação que eu trago para as pessoas que estão nos assistindo? Porque se eu prego de um jeito, a igreja, e outro pastor lá prega de outro jeito, dá, sabe o que? Parafuso de palavra. Mas aqui Estevão pregava a palavra verdadeira, a palavra de Jesus. E aquele povo conhecia superficialmente a palavra do Senhor e começou o quê? Debater, contender com Estevão, até arrumar pessoas para o acusar de blasfêmia, jogarem para fora da cidade, e ali começaram o apedrejar.
Mas Estevão estava ali, e Saulo estava ali observando e consentindo aquilo, porque chamavam os cristãos de seita naquela época. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha só, irmão, cheio do Espírito Santo de fé, começaram a apedrejar, ele cai de joelho. Quando ele olha para o céu e vê os céus abertos, e vê Jesus Cristo à direita do Pai, aleluia, vê à direita do Pai, e olha para o céu e vê o céu aberto, e vê Jesus à direita do Pai, aleluia. E quanto mais eles apedrejam, ele dobrado o joelho disse: Senhor, não impute esse pecado sobre eles. Fala assim: Senhor, perdoa esses que me apedrejam, porque eu sei para onde eu vou, eu sei aonde eu vou morar, estou te vendo aqui, ó, tu está aí, e eu vou para aí, aleluia. E ali Estevão expira e morre. Tudo bem, passou aquele momento, grande euforia, todo mundo caçoou, todo mundo riu, todo mundo gostou da morte de um cristão, sabendo que a morte de um cristão em Cristo é ganho, aleluia. Se o cristão morreu em Cristo, é ganho para o Senhor, aleluia. Aí pensam que matou um crente, matei um crente, mas nasce 10 crentes, matei 10 crentes, mas nasce 20 crentes, matei 20 crentes, nasce 50 crentes, e assim vai, até completar aquele que Deus há de vir buscar, aleluia, para morar com Ele, aleluia. Eu sei que tem as dificuldades da vida, tem os problemas da vida, eu sei disso, todo mundo passa por dificuldade, problema. Mas Deus está aqui para nos abençoar, nos fortalecer nisso, não é isso? As pessoas estão usando de trocadilho: Senhor, se eu vou para a tua casa, tu me dá. Isso é maior pecado, irmão. Eu tenho que vir com o coração voluntário: Senhor, eu vou para a tua casa para te adorar. E eu sei que através da minha adoração, através do meu louvor, através da minha fé, eu sei que tu vai retribuir, aleluia. Tem que ter esse pensamento positivo. Depois dessa morte, meus amados, Paulo pede carta às autoridades e sai lá de Tarso para Damasco, a caminho de Damasco, para perseguir o povo de Deus, perseguir os crentes que eles estavam louvando e adorando o Senhor. A caminho de Damasco, diz a Bíblia, irmão, diz a Bíblia, que a caminho de Damasco, ele e os companheiros dele, eles veem um grande clarão, um resplandecer de luz muito forte, e cai por terra. Dizem cavalo, mas não existe, aqui não está dizendo que é cavalo, mas cai por terra, pode ter até cavalo também, mas não está escrito aqui, não posso falar que tem cavalo, mas caiu por terra, ele e seus amigos. Ele vê o clarão, os seus amigos vê o clarão, o resplendor da glória de Jesus, mas só ele que ouve uma voz, dizendo: Saulo, aleluia, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, aleluia. Ele não disse: Saulo, por que você persegue a minha igreja? Sabe por que ele falou assim: Saulo, por que tu me persegue? Porque a igreja é do Senhor Jesus, e aquele que persegue a igreja, persegue Jesus, e quem persegue Jesus, vai ser cefado, porque não tem aquele que persegue, que não caia por terra, porque quem chamou a igreja é o leão da tribo de Judá, aleluia. Ele protege a sua igreja, ele que aperfeiçoa a sua igreja, aleluia. Então, Paulo cai, ouve aquela voz, seus amigos não ouvem, mas vê o clarão, levantam Saulo, conduz até Damasco, para que nós vamos entender como Deus aperfeiçoou o homem. Lá atrás, Saulo era matador de crente, perseguiu o crente. Aqui ele está caindo diante da face do Senhor, aleluia. Aqui ele está conseguindo segurar, não está conseguindo resistir à glória do Senhor, aleluia. E quem é o homem que pode resistir à glória do Senhor? Quando Deus te pegar, irmão ou irmã, quando me pegar, irmão, pelo colo e falar assim: agora eu e você vamos acertar essa conta, vai ser difícil você ser largado da mão dele, porque quando ele segura você, me segura, é para um grande concerto, e esse concerto vai botar na direção, no prumo dele, aleluia, e ninguém vai tirar da mão dele, aleluia.
Não brinque com Deus, não brinque com Deus, não brinque com Deus. Deus é fiel, Deus é santo, aleluia. Então fala para nós que Ele é santo e Ele é fiel nas suas palavras. Não brinque, não brinco, não brinque, não brinque, não vamos brigar com Deus. Levaram Saulo para Damasco, pastor Davis. Levaram para cá de um homem chamado Judas, não o Iscariote. Lá ele ficou por 3 dias orando, sem ter visão, no jejum. Está lá na casa de Judas, não o Iscariote. Aí Deus dá uma visão a Ananias. Ananias, Senhor, estou aqui. Você vai até a rua chamada direita, e lá na casa de Judas, há um homem chamado Saulo de Tarso. Aleluia. Olha o que Deus faz, irmão, como Deus é tremendo. Ele está orando, ele está esperando uma bênção minha. Eu já falei com ele no caminho de Damasco. Quem sou eu? Sou Jesus. E disse para ele quem é ele para recalcitrar contra os meus aguilhões. Quem é ele para resistir à minha força, o meu poder e a minha palavra? Quem é o homem que pode resistir à palavra do Senhor? Ninguém pode resistir à palavra do Senhor. Ninguém pode resistir à palavra do Senhor. Aí quando fala que nós somos seres humanos, erramos, pecamos, Ananias vai dizer assim: Senhor, não vou. Mas por quê? Ele é um homem que persegue o teu povo. Olha só, olha como ele vai falar. Um homem de Deus, recebe a revelação de Deus e vai falar para Deus: Senhor, ele persegue a tua igreja, vem para cá perseguir a tua igreja, e tu manda eu até ele. Não vou, não, tu vai ter que ir. Mas por que, Senhor? Porque ele é um vaso escolhido para mim, para pregar para os gentios, para os romanos. Então ele é um vaso escolhido, e eu vou aperfeiçoar a obra na vida de Paulo. O que ele era não vai ser mais, vai ser meu para fazer a minha vontade. Porque a obra, quando Deus começa no homem, ele aperfeiçoa, ele muda o homem, o caráter, tudo do homem para fazer a vontade do Senhor. Deus é poderoso para fazer. Aí Ananias vai. Ananias está orando. Quando você impor a mão sobre ele, ele vai enxergar. Diz o texto bíblico, irmão, em Atos dos Apóstolos, pode ir lá ler, capítulo 9 em diante, versículo 1 em diante. Diz que Ananias entra na casa de Judas. Quando chega lá, meus amados, quem está de olho dobrado? Saulo. Ele não chega, meu irmão Jorge, dizendo: ô Saulo, matador de crente. Não. Ô Saulo, tu que fez mal ao crente. Não. A primeira palavra que ele usa é assim: irmão Saulo, Deus, aleluia, me enviou aqui para colocar a mão sobre você e você receba a visão de volta. Aleluia. Quando ele coloca a mão, ele ora por Saulo. A primeira coisa que cai são o quê? As escamas, aquilo que tampava, aquilo que não deixava ele enxergar a glória do Senhor, a obra do Senhor, a salvação do Senhor, o que Deus queria fazer, aleluia. Ali ele vai ver, sabe o quê? As escamas caindo, ele tem uma nova revelação, ele começa a ser um novo homem, e diz mais Deus para ele: agora Saulo, você vai pregar o meu evangelho para os gentios, dizer que eu estou vivo para todo sempre, que eu continuo libertando, que eu continuo salvando, que eu continuo curando, que eu faço promessa e vou cumprir de vocês morar na glória comigo toda a eternidade, aleluia. Oh, Deus está na casa, na pessoa do Espírito Santo nesta noite. Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Jesus está aqui nesta noite. Quer transformar coração nesta noite. Quer mudar coração nesta noite. Quer aperfeiçoar almas nesta noite. Oh, aleluia.
Meu Deus, Deus está aqui nesta noite. Deus está aqui nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, como é glorioso, como é gostoso servir a Cristo. Pode vir a dificuldade, pode vir as incertezas, pode vir as perdas, pode vir o que vier, mas eu digo para você, gostoso é estar na presença do Senhor Jesus. Ele supre as nossas necessidades. Ele é poderoso para abrir porta, para curar, para libertar. Ele está aqui essa noite para dizer que vai te abençoar, que vai me abençoar, que vai te abençoar. Basta crer nessa noite que Jesus está aqui para nos abençoar. Aleluia. Então Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipe para explicar que Deus, quando começa uma obra no homem, Ele vai até o final. E digo mais, hein, irmão, Jesus nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder. Mas, irmão Ivanildo, me explica uma coisa. Como eu vejo as pessoas que é crente morrendo, sendo baleada, sendo assaltada. Irmão Ivanildo, por que acontece tanta desgraça? Irmão Ivanildo, por que acontece isso? Porque tem que acontecer. É o ciclo da vida. Mas não entendo por que as pessoas morrem de uma coisa tão grave, tão trágica. Não é escândalo, não. Deus não se importa o que você pensa ou deixa de pensar. Deus quer fazer a sua vontade é soberana. Mas eu vou ficar triste se eu perder um ente, mas se for para a glória dele, você pode ficar triste, mas ele vai ficar alegre, porque está levando salvo. Mas, irmão Ivanildo, está tanto tempo a pessoa enferma, e se Deus está tratando ele para aperfeiçoar, para morar na glória com ele, aleluia. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. A filha do pastor Levi, meu pastor, de repente foi cometida uma enfermidade, rápido. Estava sempre na igreja, orando, louvando. Terça-feira agora nós vamos no sepultamento dela. Como explicar isso? Como eu explico, pastor Davis? Não explica. É a vontade de Deus. Preparou e levou. Como a irmã explica? Com todo respeito, quando Deus levou o seu filho, como vai explicar a Deus? E como vai questionar a Deus? Foi a vontade de Deus levar, e ponto final. Ele pode aperfeiçoar você no leito de dor também, para preparar você. Às vezes nós não entendemos porque nós somos ser humano, imperfeito, mas Ele é soberano, e o seu caminho é maior, é mais longo do que o meu. Não tem como eu pensar igual a Ele. Há muito questionamento, há muitas dúvidas, mas só nós iremos entender quando nós morarmos com Ele na eternidade. Aí sim, nós vamos entender. O que você acha que é difícil hoje, o que você acha que vai te tornar infeliz hoje, amanhã você vai entender porque está acontecendo hoje. E tu acha que eu não faço meus questionamentos com Deus? Você não acha que eu pergunto a Deus? Você não acha que eu faço, eu não concordo, não aceito? Você acha que eu não falo isso? Falo, com toda sinceridade do meu coração. Sabe qual é a resposta para mim? E sabe qual é a resposta para você? Muita gente pode falar para você. Então, o que Paulo está acontecendo aqui? Paulo era lá atrás uma pessoa, Deus pegou ele, trouxe para cá, tratou dele de uma maneira diferente e fez o quê? Uma limpeza e começou a aperfeiçoar Paulo. E sabe como Paulo morre, meus amados? Cerrado, decapitado. Ó, como vai entender isso? Um homem pregador escreveu 13 epístolas ou 13 cartas, exortando as igrejas, exortando com doutrina para se colocar na posição. Escreve para Filipe aqui falando sobre o aperfeiçoamento,
E depois disso tudinho da obra, ele vai dizer para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu combati, está falando, eu combati. Pode vir o que vier, pode me cortar, pode me matar, mas eu combati o bom combate. Já vou finalizar agora. Então, Paulo fez 3 viagens missionárias, foi açoitado, foi preso, foi espancado, foi humilhado, a víbora mordeu ele, naufrágio do navio, só ele e os homens sobreviveram, o barco se acabou, fez curas. Como é que pode um homem desse ser decapitado, ser morto? É porque você não entende a obra de Deus. Aperfeiçoou a Paulo. O que era perseguidor passou a ser perseguido, mas ele não deixou de pregar a palavra da verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Paulo escreve dizendo que ele vai aperfeiçoar. E quem é você? Quem sou eu para dizer que ele não tem poder? Ele tem todo o poder nos céus e na terra, controla mar, controla vento, é ele que faz a obra. E nesta noite, se você crê, Deus vai fazer a obra de aperfeiçoar.